Howard Marks é um dos maiores investidores em atividade e autor de um dos melhores livros sobre investimentos que eu já li, que, aliás, ele iria escrever depois de se aposentar, mas se apressou para finalizar o livro por um motivo bem forte. Warren Buffett escreveu uma carta para ele em 2009 dizendo que se ele escrevesse um livro, ele o daria uma citação para a capa. Eu acho que você até entende por que ele antecipou os planos, né? Mesmo o nome do livro é O Mais Importante para o Investidor, ou The Most Important Thing. Ele descreve quais seriam as coisas mais importantes para o investidor que quer ter um retorno acima da média do mercado, investir de forma ativa e conseguir identificar ali oportunidades e riscos do mercado antes da maioria. Quando ele sentou para escrever uma amostra do livro para a editora, ele afirma que simplesmente escreveu algo que ele nunca havia pensado antes. Sentou e escreveu, que é inclusive o primeiro conselho que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. E se você gosta desse tipo de conteúdo aí, pelo amor de Deus, já deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais e me motiva a seguir produzindo conteúdo, além de fazer o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. E olha que louco isso aqui que ele colocou no papel, né? Que para mim faz total sentido, mas que também não é para qualquer um. Ele escreveu: o mais importante para o investidor é o pensamento de segundo nível. E o que é esse tal desse pensamento de segundo nível, Badu? Pelo amor de Deus, que negócio que é esse? A ideia por trás do pensamento de segundo nível é a seguinte: fazer o que a média faz e ter o retorno que a média tem é muito fácil. E realmente é fácil, né? Basta comprar algum ETF ali que replique o índice de mercado que a gente consegue, não é verdade? Mas muitas pessoas querem ter um retorno acima da média. Aliás, todo mundo quer. Alguns reconhecem que não tem condições, que não tem tempo para isso, e outros acreditam que têm capacidade e que conseguem ter uma performance acima da média. Mas é aí que está o X da questão, meus amigos. Investir é meio que uma competição, a gente sabe, né? Tem uma galera muito grande querendo encontrar os melhores resultados, as melhores oportunidades e obter os melhores retornos. Então, se alguém encontra antes, os preços sobem e você não vai mais conseguir comprar barato. Logo, se você pensa da mesma forma que todo mundo pensa, vai chegar às mesmas conclusões e decisões. E, consequentemente, o desempenho vai tender à média, é inevitável. Ou seja, para ter um desempenho acima da média, nós, como investidores, precisamos pensar diferente da maioria. O tal do Think Different, né? Slogan publicitário criado pela Apple em 1997, que, por ironia do destino, virou a empresa mais valiosa do mundo. Olha que doideira, né? Pensar diferente. A sua visão sobre determinada ação ou sobre o mercado tem que ser diferente da visão da maioria. Às vezes, o mercado acha que uma ação é ótima, uma boa oportunidade de investimento, mas você pode achar que a empresa é até bacana, mas que está cara, por exemplo. Ou o mercado pode estar muito pessimista com relação a determinada ação e você pode considerar que esse pessimismo ele é excessivo e que a ação está muito barata, inclusive. Enfim, o que ele quer dizer é que ganhamos muito mais dinheiro que a média se tivermos visões, opiniões e atitudes diferentes. Porém, existe um porém muito grande. Nós precisamos estar certos para que isso dê certo. É simples. Qual que é a chance de eu estar certo e a maioria errada? Para o meu pensamento fora da caixa, colocar dinheiro no meu bolso, eu preciso estar certo. E tanto é difícil estar certo quando você está pensando diferente da maioria, como é difícil também se manter com esse posicionamento durante o tempo necessário até que se prove que você está certo. Pensar diferente não é uma garantia de que você vai acertar os melhores momentos e identificar as melhores oportunidades, mas é necessário. E isso envolve entender muito do setor e do negócio e avaliar a empresa de forma qualitativa, mais apenas do que quantitativa. Seguir a manada é menos lucrativo, quase sempre, sim, mas também é bem mais confortável. E depois do pensamento de segundo nível, o segundo conselho do Howard Marks que eu trouxe aqui, para ter retornos acima da média, é saber a diferença entre preço e valor. Se liga nisso, né? A dica de colega ou palpite baseado na nossa intuição não são boas formas da gente escolher uma ação. Segundo ele, só existe uma forma inteligente de se investir, através do Value Investing. É simples, mas não é fácil, como ele sempre fala e estava inclusive no título e na capa do vídeo. No Value Investing, você precisa determinar o valor intrínseco da empresa antes de investir. E esse valor intrínseco é determinado primeiramente, óbvio, pelo valor presente dos fluxos de caixa futuro, coisa que é muito difícil de se determinar, principalmente em companhias de altíssimo crescimento ou de tecnologia
por exemplo. Por isso, em alguns casos, é preciso ser flexível, segundo ele, na hora de fazer as análises. Empresas de altíssimo crescimento serão sempre mais caras, mas para empresas mais previsíveis e consolidadas é menos complicado de se determinar o valor intrínseco, de se estimar. Obviamente, quem sabe fazer isso e bem feito. Porém, mesmo que você acerte o valuation, eventos que ninguém poderia prever podem acontecer ali e impactar o valor do negócio, mesmo que temporariamente. Por isso ele lembra da importância do conceito de margem de segurança. Pagar um preço menor do que o que você encontrou de valor intrínseco para a ação. Investir com margem de segurança permite que você descubra que algumas das suas expectativas estavam incorretas, mas que ainda está tudo bem, entendeu? Ou seja, a gente tem dois grandes desafios aqui. Chegar ao valor intrínseco da empresa é o primeiro e encontrar oportunidades de comprá-la com margem de segurança. Ambas não são coisas fáceis de se fazer, mas se bem feitas vão aumentar muito o retorno da sua carteira e ainda de quebra reduzir as chances de perda. Apesar de ser muito fácil de ter retornos que acompanhem a média do mercado, né, é muito difícil ter retornos acima da média. O Howard Marks afirma que para a maioria das pessoas o melhor é investir através de fundos ou ETFs ali, ou até montar uma carteira diversificada para comprar e segurar a maior parte dos ativos e aceitar os retornos, né, tendendo à média, que no longo prazo também são muito bons. E o terceiro e mais importante princípio para saber ali os melhores momentos para comprar e vender as ações, segundo esse mega investidor, é entender e se posicionar nos ciclos. Ele defende isso como sendo fundamental, mas também deixa claro que comprar e segurar sempre vai ser melhor do que comprar na alta e vender na baixa. É óbvio, né, que apesar de tudo, muitas pessoas conseguem ainda fazer a proeza de comprar na alta e vender na baixa. A melhor coisa a se fazer, segundo ele, é entender os ciclos e controlar o nosso comportamento. E realmente seria lindo se a gente pudesse fazer isso com consistência, né? Você provavelmente teria retornos que fariam o buy and hold parecer caderneta de poupança se você pudesse acertar os movimentos. Por isso ele deixa claro que poucos irão conseguir com consistência, mas para qualquer um que queira tentar entender os ciclos e não ceder ao comportamento de manada é fundamental. O mercado ele é composto por ciclos de alta, que a gente chama de bull market, e pelos ciclos de baixa, que são conhecidos como bear market. Entender isso é fundamental. E segundo o Howard Marks, o bull market ele é dividido em 3 fases. A fase 1 é quando algumas pessoas de mais visão começam a acreditar que as coisas irão melhorar. A fase 2 é quando a maioria percebe que realmente as coisas estão realmente melhorando. E a fase 3 é quando está todo mundo ali chegando à conclusão de que as coisas sempre serão melhores e que a árvore vai crescer até o céu. É muito importante saber exatamente onde que a gente está nesse processo para o investidor, porque isso vai determinar o que a gente vai fazer de forma racional. Pessoas que têm sorte ali ou competência para identificar logo ali a fase 1 conseguem aproveitar as melhores oportunidades. Já na fase 3 do bull market, comprar fica mais perigoso. Ele defende a ideia de que é preciso entender onde que a gente está nesse ciclo e o que está motivando os investidores. Esse aqui é um dos insights mais valiosos que tem para se entender como que o mercado e os ciclos funcionam, na minha opinião. A gente precisa entender o que está motivando a maioria dos investidores. E ele ainda usa uma frase, né, muito bacana para resumir o que acontece num bull market. A frase é a seguinte: o que os sábios fazem no começo, os tolos fazem no fim. Olha que frase top. E isso vale para o famoso bear market também, tá? O mercado de baixa, que é mais ou menos o contrário, que começa no final do bull market e termina ali com pânico, desânimo e depressão, fazendo o preço das ações despencarem. Apesar de teoricamente parecer simples saber em que parte do ciclo a gente está, isso está longe de ser fácil. Como é que está a economia, qual que é o humor dos investidores, em que patamar que está os juros, se os credores estão otimistas ou não, se o PIB está crescendo ou retraindo, como é que está a dívida do país, tudo isso, segundo ele, já são coisas difíceis de se analisar em conjunto para entender o ciclo. E ainda tem os eventos inesperados, né, que são impossíveis de serem previstos, senão a gente não chamaria de inesperado, né? Ou seja, o próprio Howard Marks afirma que é impossível olhar para algo que se aproxime de uma bola de cristal e saber exatamente se a gente já está chegando no topo ou se o fundo já está se aproximando.
mas existem indicadores que podem ser observados para ter noção do grau de otimismo ou pessimismo do mercado. Tentando acertar o timing ali, segundo ele, você pode ou não ter sucesso, mas caso você falhe, pelo menos uma coisa de valor você vai levar para casa, que é a lição aprendida. O que o próprio Howard Marks afirma, ter feito e funcionado, é que quando as situações estão muito extremas e você tem experiência suficiente para inferir se as ações estão muito caras ou muito baratas, você deve fazer isso com gerenciamento de risco, sim. Mas não são muitas vezes que isso acontece. Ele mesmo afirma que só acertou isso em suas tentativas porque só tentou 5 vezes em 50 anos. Nos extremos fica mais óbvio, apesar de a maioria negligenciar. Mas entre topos e fundos ali no dia a dia, quando a bolsa está subindo 5%, caindo 10%, ou seja, quando o mercado está meio morno ali, é melhor resistir à tentação de tentar se antecipar aos movimentos de curtíssimo prazo, segundo ele. Comprar quando o pessimismo é muito alto e que todo mundo acha que o mundo vai acabar, pode dar certo para o investidor se ele for inteligente, paciente e tiver conhecimento. A mesma coisa vale para vender no otimismo extremamente exagerado. E mesmo quando você tiver convicção sobre as suas análises, é importante se preparar para estar errado, tá bom? Ninguém acerta sempre e o mais importante é reconhecer o erro o mais rápido possível e aprender com ele. Se ao tentar ser um investidor ativo ali, você conseguir superar a média e acertar 60% das vezes e errar 40%, você já vai ter um dos retornos maiores aí da história, talvez. Aprender com os erros ao longo do tempo aumenta as suas chances de obter acertos futuros. Ele mesmo resume isso em uma brilhante frase, Experiência é o que você ganha quando você não consegue o que você queria. Se você compra uma ação, por exemplo, por R$100, o fato de ter comprado a 100 não deve influenciar nas suas decisões se essa ação cair para 50. Quando isso acontece, você não deve ficar se prendendo ali a vender ou comprar mais. Você deve analisar a ação como se ela nunca fosse sua. Para ser um investidor ativo é preciso estudar muito sobre os ativos, entender sobre como que a economia funciona e sobre como que a mente humana funciona principalmente. Realmente não é para todo mundo ter sucesso acima da média nos investimentos, mas isso não tem problema nenhum. Se não é para você, se não é para mim, não tem problema e tá tudo bem. Às vezes, se contentar com comprar e segurar o bom e velho buy and hold ali e os retornos na média, pode ser muito bom, principalmente se você poupar o tempo absurdo que você gastaria para ter retornos acima da média, para ganhar mais dinheiro e aumentar os seus aportes ao longo do tempo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Um abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai!